Vamos estudar agora estequiometria comum. Então, vamos às regras da estequiometria, né? Sabemos que estequiometria são problemas e esses problemas eles vão contextualizar a reação química. Então, com isso, a gente vai ter que escrever a equação química, balancear ou equilibrar, que é ajustar o reagente e o produto, né? O que tem antes e depois da seta. Depois disso, a gente vai ter que fazer a regra de 3 de acordo com os dados do problema e com a equação química. Observe a reação balanceada. Então, eu tenho aqui, ó, C2H6O, que é uma substância líquida, reagindo com gás oxigênio, formando gás carbônico e água, tá? Água líquida. Então, observem que eu coloquei em rosa aqui o equilíbrio da reação. Esse equilíbrio, o balanceamento, vai ser o meu número de mols, tá vendo? Ó, 3 mols, 2 mols, 3 mols. Aí, eu ainda posso fazer essas relações aqui dentro do problema estequiométrico. Ele pode pedir a massa, ele pode pedir número de moléculas ou volume na CNTP. Lembrando que volume na CNTP é sempre 22,4 litros, sempre para substâncias, ó, gasosas, tá certo? Então, aqui não tem, porque as substâncias são líquidas, então são para as substâncias gasosas. O equilíbrio da reação faz parte do cálculo, olha lá, ó. 3 vezes 22,4 litros e 2 vezes 22,4 litros. A mesma coisa vai ser para a massa. Essa massa aqui é a massa molar da substância. 16 vezes 2 dá 32. Só que como eu tenho 3 aqui do equilíbrio da reação, então 3 vezes 32. CO2, a massa, é igual a 44. Só que eu tenho que usar o equilíbrio da reação para multiplicar por 44. A água dá 18 gramas, então 3 vezes 18 gramas. Quando eu vou trabalhar com o número de moléculas, eu também acrescento esses números aqui, ó, na frente de cada molécula, tá? Então, vamos ver alguns exercícios. Ou melhor, exemplos, né? Eu tenho esse primeiro exemplo aqui, ó. No motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com o ar e se queima à custa de faísca elétrica produzida pela vela no interior do cilindro. Qual a quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol? Ele dá os dados do problema, a reação já está aqui, ó, balanceada. Ele quer que a gente relacione o álcool com a água, como a gente pode ver aqui, ó, combustão completa, né, do etanol e mols de água. Então, a gente vai usar no nosso cálculo somente essas duas fórmulas. Então, lembrando que a gente tem que, como ele fala em massa de etanol, né, então a gente tem que fazer o cálculo da substância, da massa molar, que vai dar 46 gramas por mol. E agora a gente vai relacionar a regra de 3. Ele fala em massa de álcool, né, do etanol, e ele fala em mol de água. Então, na nossa regra de 3, nessa coluna aqui a gente vai ter que colocar massa e nessa coluna a gente vai ter que colocar mol. Lembrando que aqui, ó, o equilíbrio da água, tá, já me dá a quantidade de mol. Então, eu venho aqui, ó, 3 mols da água, né, vai estar para 46 gramas, que é a massa da substância, né, do álcool. 138 gramas, que é um dado do problema, vai estar para X mols. Multiplica cruzado, então eu tenho aqui, ó, 414 dividido por 46, que é igual a 9 mols. Então, a resposta, 9 mols de água, tá? Esse problema aqui, ele tá lá no livro de vocês, tá vendo? Só que ele é contextualizado. Aí, pra gente não perder muito tempo, eu coloquei só a parte da reação e o que ele tá querendo saber. Calcule quantos litros de CO2, tá aqui, na CNTP, porque é uma substância gasosa, são gerados a partir de 20 gramas de sacarose. Então, a gente vai relacionar volume na CNTP, 22,4 litros, com massa da sacarose, que é o açúcar, que é essa substância aqui. Então, coloquei, ó, massa do açúcar, da sacarose, com volume na CNTP do CO2. Lembrando que, para equilibrar a reação, eu usei o número 12 aqui. Então, ó, 12 vezes 22,4 litros.
342 gramas é a massa da sacarose, tá? 12 vezes 12, 1 vezes 22, 16 vezes 11, somando tudo vai dar 342. 20 gramas é o dado do problema. Então, eu tenho 342, está para 12 vezes 22,4 litros e 20 gramas está para X. Multiplicando cruzado, isso vai dar X, que é igual a 15,7 litros de CO2.